Obsessão do homem e dos animais. A teia do destino. Quinta parte. É curioso como os elementais subhumanos agregam-se a determinadas pessoas, a uma família ou até a sociedades religiosas. Em tais casos, tem-se visto que os veículos usados por eles não consistem de um corpo de pecados endurecido, composto pela ligação dos corpos vital e de desejos, mas são obtidos por meio da mediunidade praticada por uma pessoa normalmente de bom caráter, e o éter deste veículo estava em estado de desintegração. Para preservar e prolongar o seu domínio sobre tal veículo, pedem àqueles a quem serve que lhes ofereçam regularmente alimentos e lhes queimem incenso, ainda que não possam, como é natural, assimilar o alimento físico. Podem e vivem dos vapores e do cheiro que eles exalam, assim como da fumaça do incenso. Esta é mais uma ilustração de que os motivos, por mais puros que sejam, não nos protegeremos quando agimos contra as leis de Deus, assim como não podemos deixar de queimar as mãos se as puséssemos no fogo, não importa a razão por que o fizemos. Entretanto, temos observado que quando um médium se deixa dominar por motivos puros ou por uma elevada devoção religiosa, é muito fácil a essas entidades malignas sustentarem a possessão do corpo vital por muito tempo. Cansa-se depressa do esforço e vão procurar outra vítima mais de acordo com a sua natureza. Sabe-se que o sul da Europa e no oeste distante existem elementais que se apossam dos corpos vitais de uma família por gerações seguidas, deixando um corpo por outro, realizando certo serviço para a família como compensação pelo alimento que lhes é dado regularmente. Alguns desses elementais são demasiados malignos para se satisfazerem com simples alimentos e exigem sangue, até sangue humano, sendo responsáveis por tribos como as dos caçadores de cabeças das Filipinas e a dos estranguladores da Índia, que cometem assassinatos como um rito religioso. Isso também é a base do culto aos antepassados do Oriente. Esses elementais, assim como os corpos de pecado que não são animados por uma inteligência externa, são denominados os guardiães do umbral, devido ao fato de que quando a pessoa por quem este demônio foi originalmente gerado renasce, ele se agrega a ela, tornando sua vida um inferno permanente. Frequentemente verifica-se que uma pessoa que em uma vida gerou tal demônio, mas aprendeu as lições na existência purgatorial e quando renasce, esforça-se com o máximo empenho para viver uma vida pura, honesta e decente. Ainda assim encontrará ao seu lado este corpo de pecado para contrariá-la. Muitas pessoas torturadas deste modo eram tão sinceras em seus desejos de reforma que entram para mosteiros praticando mortificações severas em seus corpos, acreditando que o demônio que as rodeava e de cuja presença estavam conscientes era o próprio diabo ou um dos seus emissários. Diz, na verdade, que o menino é o pai do homem. Similarmente, nossas existências anteriores são progenitoras de nossa vida presente e futura. E é muito certo, pelo menos neste sentido, os pecados dos pais recaiam sobre os filhos. Não podemos negar a justiça desse fato, pois as crueldades praticadas pelas pessoas que deram origem à formação dos corpos de pecado foram da natureza mais atroz que se possa imaginar. Provavelmente o leitor já ouviu falar que quando um bulldog colhe sua vítima com seus dentes, não quer largá-la. Isto implica em dizer que o animal tem o poder de fazer o que quiser. O mesmo não acontece com a cobra. Seus dentes são virados para o fundo da boca, e uma vez que tenha enterrado na carne de sua vítima, não pode desprendê-los, e terá forçosamente que engolir a presa. Por estranho e curioso que nos pareça, acontece algo semelhante com a obsessão.
Lembram-se que o autor tem dito sempre que os espíritos de controle estão do lado de fora do corpo de sua vítima e por detrás dela, utilizando o órgão da voz ou todo o corpo, sendo o caso, através do cerebelo e da medula oblongada, onde a chama da vida arde com um som duplo e sibilante, composto de 2 tons que indicam a resistência do corpo às manipulações do intruso. Nossas últimas investigações, entretanto, revelaram o fato de que o espírito de controle, que atuam pelo lado de fora da vítima, é da classe dos argutos, que se acautelam para não serem apanhados numa armadilha. Enquanto estão fora, podem abandonar a presa a qualquer momento e permitem que suas presas sigam a própria vida como desejam, como eles também o fazem. Porém, existem outros espíritos que não são tão sagazes, que são talvez mais arrojados ou que estão ansiosos por penetrar no mundo físico e por isso põem de lado qualquer preocupação. Penetrando no corpo de suas vítimas, acham-se quase na mesma situação de uma presa nos dentes de uma cobra. O corpo de suas vítimas os mantém firmemente presos e não podem livrar-se em circunstâncias normais. Nestes casos, a obsessão se torna permanente e a personalidade da vítima se transforma totalmente. Se o espírito obsessor for uma entidade elemental subhumana, que não é capaz de usar a mente ou a laringe, uma vez que estes órgãos foram as últimas aquisições humanas, a pessoa assim obsedada se converte num lunático irremediável, não raro de natureza perversa, cuja faculdade de linguagem frequentemente se torna danificada. É quase impossível desalojar tal entidade, uma vez que ela tenha entrado. Investigações de vidas anteriores indicam que tal aflição é geralmente o resultado de um desejo de fugir às experiências da vida, pois aqueles que estão obsedados com frequência foram suicidas em uma existência anterior, tiveram um corpo que desprezaram e, em uma vida posterior, a mentalidade se debilitou como resultado de alguma doença física, de um grande choque ou mesmo de uma obsessão. Em quaisquer desses casos, o espírito foi expulso do seu corpo, pairando à sua volta, ansioso por possuí-lo, mas incapaz de fazê-lo devido à falta da mente, por meio da qual poderia enfocar o pensamento sobre o cérebro, ou devido à obsessão de uma entidade alheia. A dor e o desapontamento são causas frequentes do suicídio. Também se comprovou que uma grande tristeza pode arruinar a mente. Entretanto, o espírito é capaz de compreender e enfrentar a situação, ainda que não seja capaz de usar seus veículos devido ao escasso foco da mente. Porém, no caso que se tenha desejado fugir da situação pelo suicídio, o indivíduo aprende pela maneira já descrita a conhecer o valor de um corpo e de suas ligações, não havendo no futuro causa suficiente para decifrá-lo a romper o cordão prateado. Algumas vezes, a dor vem para tentar uma pessoa que cometeu suicídio em vida anterior e, quando resiste à prova, mostra que já está imune à tentação. Sob o mesmo princípio, o alcoólatra de vidas anteriores é tentado a beber para testar sua estabilidade de caráter, ao rejeitar conscientemente a bebida. É curioso como a perpetração do suicídio em uma vida e, consequentemente, sofrimento pós-mortem, ao tempo em que ainda existe o arquétipo, gera no suicida um medo mórbido da morte na próxima vida. Assim, quando a morte chega, os suicidas parecem frenéticos depois de abandonar o corpo e tão ansiosos de voltar ao mundo físico que, com frequência, cometem o crime da obsessão da forma mais tola e irrefletida. Entretanto, como nem sempre há pessoas negativas sujeitas à obsessão,
E ainda que as houvesse, não é fácil à pessoa que acaba de morrer e que procura uma oportunidade de voltar encontrar alguém que possa abrigar. Uma coisa estranha e horrível acontece. O espírito expulsa o verdadeiro possuidor de um corpo animal e passa a animar este veículo. Acha-se assim na horrorosa contingência de viver uma existência pura e simplesmente animal. Se o espírito animal está sujeito a crueldades por parte do dono, o espírito humano obsessor sofre como sofreria o espírito animal. Se o animal é sacrificado para prover alimento, o homem dentro dele vê e compreende os preparativos para o abate, vendo-se obrigado a passar pelas horrorosas experiências relacionadas com isto. Casos desta natureza não são tão raros como se poderia supor. Ao contrário, ocorrem frequentemente. Visitando alguns grandes matadouros da América do Norte, o autor tomou conhecimento disto e compreendeu a situação, chegando à mais dolorosa convicção da necessidade de educar o homem com respeito à grande verdade de que a morte, assim como o nascimento, é somente um acontecimento frequente na vida eterna do espírito imortal. Uma fé total nesta doutrina eliminaria incontáveis misérias da humanidade e devemos fazer tudo o que deseja ao nosso alcance para ajudar e divulgar este evangelho da vida. Algumas vezes também, um homem perverso incorpora um animal feroz e sente um prazer diabólico em aterrorizar uma comunidade. Quando Cristo andou na terra, casos de obsessão animal por espíritos humanos aconteciam diariamente, e os exemplos registrados na Bíblia não são, em absoluto, mitos ou loucuras para aqueles que são dotados de visão espiritual e capazes de ler na memória da natureza, pois veem que essas coisas aconteceram realmente. Com efeito, os antigos videntes que observaram essa entrada de pessoas de caráter baixo e viu nos corpos de animais, ao abandonarem seu corpo na morte, pensavam que isso era um curso normal da natureza, ao invés de ser uma condição anormal. Daí terem formado a doutrina da transmigração.